Vamos lá, 3:05, para começar pontualmente aí com 5 minutos para todo mundo conseguir entrar, se conectar. Primeiramente, boa tarde a todas e a todos, para quem já está conectado, conectada, para quem está se conectando. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo a gravação e não pôde participar com a gente desse bate-papo. Meu nome é Tasso Cipriano, eu sou advogado, trabalho na área ambiental do Felsberg Advogados, que é um escritório de advocacia. Hoje eu estou aqui com meu amigo Ulisses Mourão, da EBP Brasil. Hoje nós vamos falar sobre plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Esse evento de hoje, no formato de webinar, é, na verdade, o último de uma série de eventos também no formato de webinar que fizemos aqui, Felsberg e EBP Brasil, para falar um pouco sobre as questões relacionadas a saneamento, principalmente em razão aí do novo marco do saneamento. Então, nós tivemos 4 eventos, os 2 primeiros para falar do marco do saneamento, o terceiro para falar sobre biogás, e hoje nós encerramos, então, essa série de eventos em parceria aí, Felsberg e EPP, para falar desse assunto de plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Assim, a gente, como eu falei, eu estou aqui com meu amigo Ulisses, a ideia é ter um bate-papo super informal, então também vocês aí que estão nos acompanhando, sintam-se à vontade para escrever, tem um chat aqui, dá para mandar pergunta também pelo esse botão Q&A. Por ser algo informal, a gente vai fazer mais um bate-papo, podem ir mandando as perguntas, a gente pode abrir também no final para um momento só para responder perguntas. A gente está começando agora, são 3:07, a ideia é ir a gente até umas 4 horas, porque eu sei que está todo mundo atarefado, cheio de coisas, e já aproveito até o ensejo para agradecer você que dedicou esse tempo para acompanhar aqui com a gente esse bate-papo sobre PGRS, tá bom? Bom, então, antes, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui para o Ulisses. O Ulisses Mourão, ele é Head de Engenharia da EBP Brasil, é um dos administradores executivos da empresa. Mas, enfim, Ulisses, vou passar a palavra para você, se você quiser falar um pouquinho de você, da EBP, o que ela faz e começar o assunto. Enquanto isso, eu vou colocando aqui a apresentação. Eu e o Ulisses, a gente elaborou aqui um PowerPoint, mas para pautar, para guiar você que está nos acompanhando essa nossa conversa. Então, é menos para fazer uma apresentação e mais para guiar esse nosso bate-papo, tá bom? Ulisses, boa tarde, obrigado aí, viu? De novo, prazer te rever. Opa, boa tarde, Tarso. Obrigado pelo convite aí, por essa oportunidade de a gente aqui da EPP estar participando com vocês aí dessa série de eventos, que eu acho que já foram aí bastante ricas em trocas de conhecimento, né, de expertises. Acho que o mercado, esse público que nos assiste aqui, gosta muito desse tipo de troca, e a gente sempre sai um pouco maior aqui dos webinários do que quando a gente entra, né? Sempre uma troca rica de bastante coisa técnica e também não só técnica, tendências e outros tópicos aí. Então, a EBP, só apresentando, eu sou Head de Engenharia aqui da área, sou um dos administradores da empresa. A EBP é antiga Geoclock, né, com 40 anos de mercado. Atuamos na parte de investigação, de diagnóstico de passivos ambientais, e também na parte de projeto, remediação, até operação e encerramento completo do caso ambiental, que acho que esse é o nosso grande propósito, né? E estamos aqui hoje para falar um pouquinho aí, nada tão em profundidade, mas um bate-papo, que nem você colocou, sobre plano de gerenciamento de resíduos sólidos, praticamente o que é, né, um plano de gerenciamento, de onde é que ele surgiu, o que a Política Nacional de Resíduos Sólidos implementou, trouxe como um instrumento novo, e como é que a gente também tenta aplicar, tentar passar para o pessoal aqui um pouquinho de aplicabilidade, né, no mundo real, em que tipos de empreendimento se usa isso, que benefício que traz, e aí não só para o próprio empreendimento, mas para o meio ambiente, mas também sociedade, né, economia como um todo. Aí a gente preparou um pouquinho aqui só para falar um pouco de empreendimentos imobiliários que usam esse instrumento, ainda de uma forma que é incipiente, mas já teve evolução quando você olha 20 anos para trás, mas aí a gente tentar colocar um pouquinho aqui para o pessoal até onde, qual é a amplitude e abrangência que um documento desse pode trazer para a sociedade como um todo. Então, acho que é isso que a gente traz hoje para o pessoal aqui. Obrigado pelo convite aí mais uma vez. Não, maravilha, obrigado você, viu, Ulisses? Bom, acho que a gente podia começar, acho que discutir um pouquinho o PGRS, o que é, né? Pessoal, o Ulisses colocou aí a nossa ideia
Isso acho que é importante, é trazer aqui um pouco da nossa experiência, né, Ulisses, o que a gente tem visto aí na prática, no dia a dia. Nós estamos falando de um documento, como o Ulisses colocou, que não é novo. Quando a gente pensa, pelo menos, aí na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fala desse documento, ela é de 2010, então estamos em 2020, né, 10 anos de política nacional, já é um documento aí, pelo menos quem está na área ambiental já bastante conhecido, e lógico, o Ulisses vai falar melhor, mas tem outro, em alguns setores, esse documento ele já é exigido desde muito antes da política nacional. Então, acho que assim, para a gente começar, né, o que é o PGRS, né? PGRS, a abreviação para Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Então, o PGRS ele nada mais é do que um documento, como o Ulisses bem colocou, eu gosto de sempre trazer isso, que vai documentar quanto e que tipos de resíduos um determinado estabelecimento, uma determinada atividade gera, e além disso, quem é que tem a responsabilidade, quem de fato executa cada uma das etapas do gerenciamento desses resíduos. E aí, quando a gente fala em gerenciamento, a gente está pensando desde a geração até a coleta, passando aí por atividades como transporte, armazenamento, tratamento, se for o caso, até aquilo que a política nacional chama de destinação final ambientalmente adequada. Então, ele é um documento exigido pela lei, por algumas normas. A gente também logo mais mostra aqui para vocês quem está obrigado a fazer esse plano. E acho que isso é importante, né? Eu e Ulisses, a gente estava conversando, é interessante porque a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, aí tem essa lei federal aí 12.305 de 2010, que a gente chama. Vocês vejam que na área ambiental a gente gosta muito de sigla, né, Ulisses? Acho que os nomes são tão grandes que a gente vai trabalhando de sigla. Então, Vamos abreviar. Exato, é PGRS para lá, PNRS para cá, às vezes até a gente se confunde. Mas essa é uma informação que eu acho que quem está assistindo a gente, acho que é importante saber, que a PGRS ele tem um conteúdo mínimo. Então, ele não é um documento de formato totalmente livre, né? Cada um faz o PGRS da maneira como bem entende. Tem aí uns parâmetros ainda que mínimos para esse documento, mas aí com a parte mais técnica vou deixar aí para o Ulisses. E também acho que, assim, para a gente começar, de inicial, é importante saber, então, que é um documento que ele tem esse seu conteúdo mínimo, e além disso, que é um documento dinâmico, não estático, é um documento que ele tem que aí ser revisado de maneira periódica, e é claro, aí vocês vão perguntar, pô, Tasso, qual que é a periodicidade dessa revisão? A lei fala? Vamos lá, ao longo da nossa conversa, a gente vai aprofundando. Bom, como eu falei aí para vocês, a base legal, né? A gente tem aí a política nacional, que é essa lei de 2010. Ela foi regulamentada também em 2010 por um decreto, esse de 7404, e apesar de ser um decreto que reproduz, copia muita coisa do que a própria lei fala, especificamente na questão do PGRS, ela é importante porque ela tem um dispositivo super interessante para PGRS em condomínios, sejam condomínios comerciais, industriais, enfim. Então, essa é importante vocês terem saber aí essa base legal do PGRS. E aí aqui nós temos algumas outras normas, né? Como eu falei, são normas que vocês podem ver aí pela data antes de 2010, específicas para setores específicos, né? Então a gente tem aí no primeiro caso o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Como o Ulisses falou, a nossa ideia é passar um panorama geral sobre esse tema PGRS, mas falar um pouco do dia a dia, da nossa experiência, focar aí na prática, principalmente nos setores aí da construção civil, aterro, saneamento, enfim, que até para fazer o gancho com a linha, com a série de webinários que a gente vem fazendo. E, por exemplo, né, uma outra hipótese aqui de plano específico para um determinado setor é o PGRSS, que é a sigla para Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde. E aí a gente tem duas normas também federais, uma de 2005, que é da Autoridade Ambiental, CONAMA, e outra da Anvisa, que é a Autoridade Sanitária, que é essa resolução mais nova, posterior, portanto, à Política Nacional, 222, né, de 2018. E aí a gente, como eu falei, a gente tem um conteúdo mínimo, né? Eu vou passar aqui, mas deixo aí para o Ulisses contar um pouco para a gente do conteúdo mínimo, que aí foge da minha área. Tasso, acho que não está passando o slide. Se puder
clicar nele ou no modo apresentação. Ah, não tá? Eu acho que não está, não. Então, ainda bem que você me avisou. Calma aí, pessoal, vamos lá, porque aqui para mim ele tá aparecendo. O que aparece aí para você, Ulisses? Está na primeira tela, Felsberg, a primeira de todas. Ué, então, calma aí. Porque para mim aqui ele vai mudando, olha que engraçado. Acho que Então, alguém colocou no chat aqui também que não está passando o slide. Acabei de ver. tá bom, legal. Obrigado, viu, pessoal? Então vamos lá, eu vou parar aqui a apresentação. Vou compartilhar de novo a minha tela. Aqui. Voltou? Está igual à tela anterior. Tá. Então eu vou Tá colocar na aqui na primeira tela slide. cheia. Vamos lá. Calma aí, pessoal, que vocês estão vendo aqui as dificuldades técnicas. Eu não sou lá muito expert nesses assuntos aqui. Vamos colocar aqui de novo, calma aí. Compartilhar a tela. PowerPoint. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Modo apresentação. Tá, eu vou mudar agora a tela e me fala, tá, Ulisses, se tá indo. Mudei, foi? Não, eu ainda não Não? estou vendo. Tasso, desculpa, enfim, interromper. Aham. Quando você for projetar, vê se ele exibe alguma outra janela com apresentação, porque o que ele está exibindo para a gente é exatamente a tela do PowerPoint, não a janela de apresentação. Você deve ter duas telas aí, né? Tá bom, obrigado, Rodrigo. Pessoal, só para vocês saberem aí, quem está falando é o Rodrigo, nosso expert em TI aqui do Felsberg. Ainda bem que você está aí, Rodrigo, senão não saberia. Tá, agora eu entendi. Na verdade, ele abriu uma tela de apresentação, quer ver? Vocês estão vendo Olha, Isso. Agora agora como sim, foi, né? legal. agora tá Boa. certo. Sempre vivendo e aprendendo, hein? Tá vendo? Troca de conhecimento, tá, isso aqui. Ó. Já aprendi, ó, já foi aprendizado do dia. Isso aí. Bom, gente, então vou passar aqui para deixar a Ulisses falar. Aquilo que a gente estava falando, tá? Um documento. Vi que o Wagner colocou uma provocação interessante, que não seria só um documento, reflete uma questão de planejamento. Obrigado, viu, Wagner, por estar acompanhando aí esse bate-papo e já colocar aí contribuições tão pertinentes. Falei então para vocês que tem um conteúdo mínimo da revisão periódica, e aqui foram as normas que eu estava falando, gerais, sobre o PGRS, resíduos de uma maneira geral, e aí no caso de construção civil e serviços de saúde, tá bom? Então aqui passo para você, Ulisses. Legal. Pode colocar talvez a tela inteira. Isso. Então, só para a gente dar uma abertura aqui, como o Tasso colocou, né? Claro que PGRS é um plano, né, de gerenciamento de resíduos, então ele é um documento na essência do termo, ou seja, onde a gente consolida aí algumas importantes informações, né, acho que daí aqui é a questão documental, mas que sem dúvida são informações que estão conectadas com aquele trabalho que vem pela frente, com aquela a incorporação de um empreendimento ou uma remediação ambiental que você possa ter, remoção de solo, demolições. Então, onde a gente coloca o conteúdo dele, é colocar informações relevantes, seja da identificação do gerador, então, de onde é que está sendo oriundo esses resíduos, qual é a descrição do empreendimento, né? É residencial, é industrial, é um empreendimento licenciado ambientalmente, ou ele é dispensado disso, quem são os responsáveis que estão ali por trás do empreendimento, da atividade que vem pela frente. Então, a gente vai dar um exemplo aqui um pouco de mercado imobiliário, se eu vou incorporar, fazer torres residenciais ou corporativas, quem são os responsáveis por esse negócio que vai acontecer, que tem de médio e alto impacto, né? Então, é uma forma, é um instrumento que a lei colocou, a gente saber quem são responsáveis por aquela boa conduta e boas práticas do que a gente vai elencar num documento, que sim, sem dúvida, é um documento estratégico e que orienta, né, ele dá diretrizes para que o empreendimento aconteça não só no forma de começo, meio e fim, mas que tenha
a parte legal atendida, o menor impacto no meio ambiente possível, traz benefícios de custos, né? A ideia é que ele seja tão organizado e contemple tudo que até custo para o empreendedor e para a sociedade sejam minimizados. Tem que ter um benefício por trás disso tudo. Não só, a gente não acredita, e também não foi o fundamento da lei quando elaborou, que só tem ali só protocolado informativo. Tem conexões entre cada item que ele precisa. Então, um ponto importante, a origem, quantidade gerada de resíduos, que é esperado daquele empreendimento, até para a gente saber realmente, olha, é um empreendimento de porte, gera uma quantidade relativa de resíduos que vão sair desse empreendimento, que vão afetar o entorno da obra. Então, você consegue criar informações, dados para gerenciar e fazer uma gestão integrada como um todo, não só pontualmente ali no local obra. Acho que a amplitude do documento e da ideia é além do canteiro, é além da obra, mas isso são passos que o Brasil ainda realmente está trilhando, né? Mas, como eu falei, se você olhar para 20 anos, já andou bastante, mas temos uma estrada longa. O tempo de duração do empreendimento, né, se for uma obra ou se é uma indústria, um potencial gerador, não faz muito sentido o tempo de duração, mas aí fica sendo um informe anual, como é previsto na legislação. E pontos importantes que a caracterização dos resíduos, né, quais são os tipos que eu estou gerando, eles são mais com viés doméstico, são industriais perigosos, são inertes, são só de demolição, são de uma reforma, né, são da construção civil em si, e a gestão de como é que vai ser esses resíduos, da origem até o destino, né? Lembrando que ali o gerador é sempre o responsável de ponto a ponto. Então, acho que tudo isso são requisitos aí que também importantes para serem atendidos e estão conectados hoje com a renovação de uma licença de operação de uma fábrica, um licenciamento ambiental de uma indústria ou de um empreendimento que necessita desse licenciamento, alvarás de construção. Acho que esse foi um ponto importante, chegou no ponto até do Habite. Então, um empreendimento que não olhar para a gestão de resíduos com toda a atenção e com todo o viés técnico e de gestão que hoje a lei permite, ele pode ou nem ser aprovado, ou não, para começar, ou pode não ser entregue. Então, o mercado imobiliário de real estate tem uma atenção hoje muito grande, porque tudo isso está conectado e impacta no negócio. Acho que, de forma geral, isso assim, é só para tentar passar um pouquinho do que é o conteúdo, né, do negócio, o que precisa efetivamente ter ali num documento dessa natureza. Não, bem bacana, Ulisses. Eu acho que quando a gente olha para esse conteúdo mínimo, aí eu acho que realmente a gente deixa de ver o PGRS, né, no primeiro momento, aí como um documento e realmente como algo que reflete um planejamento periódico e constante, né? É lógico, se tem uma obra, ela tem um tempo de duração, mas pensando aí, acho que você falou no exemplo de indústria, que eu recebo bastante perguntas, é isso, né? Um planejamento constante, acho que até de aprimoramento, né, dos processos, por exemplo, pensando numa indústria, né? Consegue conectar com uma melhoria contínua, né? Consegue trazer mais a indústria, o setor, para o lado de sustentabilidade. As pessoas começam a ver números e índices. Então, é importante dizer, puxa, quando você põe no papel, eu gero tudo isso realmente de entulho nessa indústria. De onde vem? Você começa a ter um olhar diferente e ações, né? Porque no final tem custo envolvido e tem impacto, inclusive para a sociedade. Então, acho que é um documento como ponto de partida e tem uma amplitude realmente bem grande aí com relação ao impacto em economia, sociedade e até a perpetuação do negócio, né? Uhum. Não, bem legal, bem bacana. E aí vocês podem estar, né, se perguntando, bom, afinal de contas, quem tem que fazer, e não é só fazer, né, elaborar, a lei vai falar que tem que elaborar, tem que implementar, tem que operacionalizar, tem que acompanhar, monitorar, enfim. PGRS, quem que tem essa obrigação? E aí a gente vai, isso está nesses dispositivos aqui da lei, mas mais do que passar, né, aqui reproduzir o que a lei diz, eu gosto de colocar dessa maneira, né, PGRS, quem tem que fazer PGRS são todos os responsáveis por alguma atividade produtiva, sejam elas públicas ou privadas, e nos três setores da economia. Então, quando a gente fala em setor da economia, né, primário, secundário e terciário, então desde extração de matérias-primas, atividades agrícolas, passando aí pelo setor secundário industrial e chegando aí no setor terciário, prestação de serviços, estabelecimentos comerciais, venda de produtos e assim por diante.
Então, apesar desses dispositivos aqui que vocês estão vendo na tela, elencarem algumas atividades, eu acho que de uma maneira geral, eu sempre gosto de guardar essa mensagem. São as atividades produtivas. Exerce atividade produtiva, não tem erro, tem que fazer PGRS, seja aí um empreendedor ou uma atividade pública e privada. Então, o poder público também, instituições públicas também são obrigadas a ter PGRS, isso acaba às vezes sendo até repetido em legislação específica aplicada a esses setores públicos, tá? Mas basicamente esses dispositivos que eu coloquei aqui são esses setores aqui, tá? Então a gente está falando, falei explicitamente de comércio e serviço, saneamento básico, e aqui o gancho bem evidente, né, com todos os nossos outros webinários, setor industrial, serviços de saúde, construção civil, agricultura, transporte, mineração. Então, esses são os setores que aí o artigo 13 e o artigo 20 combinados da Política Nacional vão exigir expressamente a elaboração de um PGRS. E aí, é claro, né, a gente tem, para alguns setores, como a gente já adiantou aqui no começo, regras específicas, né? Então, por exemplo, setor de transporte, construção civil, serviços de saúde, por exemplo, no caso de transporte, só para dar um exemplo, quem tem que fazer o PGRS segundo a lei são os responsáveis pelos terminais, né? Então, aeroportos, portos, terminais rodoviários, e não necessariamente as empresas de transporte, a não ser que a legislação específica assim exija, o que, pelo menos no meu conhecimento até hoje, não é o caso. Mas aí a gente tem, então, também como adiantei no começo, no caso da construção civil, quem tem que fazer são as empresas de construção civil, e aí a gente tem a norma lá do CONAMA específica para isso. No caso de serviços de saúde, a gente tem um plano, né, como eu falei, específico para esses estabelecimentos, que é o PGRSS, e aqui no caso de saneamento básico, são todos os prestadores desses serviços, né? E quando a gente fala em saneamento de uma maneira bem ampla, a gente pode falar de água, esgoto, resíduos, enfim. Eu acho, né, Ulisses, que aí é o desses setores aí. Lógico, a indústria abrange, porque abrange vários setores, mas eu acho que saneamento, a gente está pensando aí numa gama muito diversificada de atividades, né, de agentes, e como eu falei, públicos e privados. Então, não é porque, por exemplo, não é se é o ente público que está prestando esse tipo de serviço diretamente, não mediante concessão, ele também tem que fazer um plano de resíduos, que essa é uma dúvida, inclusive, que eu já recebi bastante. O poder público também tem que fazer PGRS? Tem que fazer PGRS. A lei ambiental, principalmente, ela não costuma distinguir entre empreendimentos públicos e privados, tá? Uma coisa interessante, isso assim, lógico, o nosso foco aqui, até como o Ulisses colocou, é a gente falar um pouco mais a prática do setor de construção civil, greenfields, mesmo área com potenciais de contaminação, brownfields, mostrar para vocês um pouco aí da nossa prática, mas eu só queria contar um ponto que tem surgido, aparecido aí cada vez mais, que é a pergunta, quem pode ser dispensado do PGRS, né? A gente viu aí quem tem a obrigação, mas a lei, ela prevê algumas hipóteses de dispensa dessa obrigação, são hipóteses bastante específicas, e é interessante porque o novo marco do saneamento trouxe, pelo menos na minha opinião, viu, Ulisses, uma confusão e deixou as coisas um pouco mais obscuras do que elas eram antes só com a política nacional. Mas eu explico para vocês o que eu quero dizer. A lei, a Política Nacional de Resíduos, ela vai dizer o seguinte, especificamente para os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, primeiro, se eles gerarem resíduos não perigosos, tá? Então, se gerou resíduo perigoso, não pode ser dispensado. Tem que fazer PGRS, inclusive tem que fazer PGRS de resíduo perigoso, que pode estar tudo aí no mesmo documento, mas enfim, não pode ser, para ser dispensado, é só se for resíduo não perigoso. E, além disso, se o município ou o Distrito Federal equiparar esse estabelecimento de serviço, esse estabelecimento comercial, a um gerador doméstico, tá? Um gerador domiciliar. Então, em outras palavras, se por lei, né, tem que ter norma expressa do município que ele acha que a quantidade e a qualidade dos resíduos não perigosos gerados por um estabelecimento comercial de serviço for igual a uma residência urbana, então esse estabelecimento ele está dispensado do PGRS. Por quê? Porque não é ele mais quem vai ter obrigação pela lei de fazer o gerenciamento dos seus próprios resíduos, e esse gerenciamento passa aí para as mãos do poder público. Estou contando isso para vocês porque
Isso até, né, assim, só para complementar, acho que vocês aí devem ter ouvido falar bastante, é um termo que pegou muito, né, grandes geradores. Então, quem é grande gerador tem a obrigação de fazer a gestão dos seus próprios resíduos e, por tabela, elaborar, implementar e monitorar o seu PGRS. A política nacional, ela não fala em grandes geradores, apesar que esse nome eu acho que ele pegou e ele veio para ficar e ficou. A política nacional, ela fala em equiparação. Mas por que ela fala em equiparação? Porque ela inverte um pouco a lógica, né? Então, para a política nacional, todo mundo tem que fazer. Quem o município equiparar, fica dispensado. Quando a gente fala em grandes geradores, a gente está falando principalmente em umas leis municipais antes da política nacional, que a lógica era um pouquinho contrária. Na verdade, o município coletava de todo mundo, e daqueles que ela achavam que eram grandes geradores, ela deixava de coletar. Então, se vocês ouvirem falar aí nos fóruns, ou lerem, ou até mesmo na lei equiparação e grandes geradores, é a mesma coisa. No fundo, a gente está pensando em atividades que, se assemelhadas a uma residência urbana, elas podem estar dispensadas aí da obrigatoriedade do PGRS, e isso é importante porque isso vai variar de município para município, tá? Cidade por cidade, e aí tem que acompanhar a legislação de cada município. Mas eu falei tudo isso porque é o seguinte, contei para vocês que a equiparação, ela é só para os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, até o advento do novo marco de saneamento. O novo marco de saneamento, ele incluiu aí na lei federal 11.445 de 2007, que é a lei de saneamento, esse artigo 3C, e ele vai dizer basicamente isso que eu acabei de falar para vocês sobre a equiparação, mas além das atividades comerciais, ele vai permitir a equiparação dos resíduos originários de atividades industriais. Então, além de comércio e serviço, as indústrias aí, elas também acabam tendo essa possibilidade pela lei de saneamento, que é posterior à lei de resíduos sólidos, à Política Nacional de Resíduos Sólidos. A única coisa que eu acho curioso, né, e aqui, enfim, aí é um pouco da cabeça de advogado, né, o Ulisses é engenheiro, enfim, a gente tem lógicas aqui diferentes, e nós, advogados, nós somos muito presos ao texto da lei, enfim, a interpretação que está escrito literalmente na lei. E aqui nesse artigo 3º-C, o que eu trago para vocês é o seguinte, então ele fala, então não é só mais o comercial e o serviço, o industrial também pode ser equiparado, mas aí olha o que ele coloca aqui, vírgula, e eu coloquei em roxo para destacar, desde que tais resíduos não sejam de responsabilidade do seu gerador. Então, para mim é um pouco contraditório, porque se o resíduo já é de responsabilidade do gerador, ele não pode ser equiparado, mas a equiparação é justamente para isso, é para desafogar essa obrigação do gerador e passar para as mãos do município. Então, eu não sei aqui se foi problema na hora de redigir esse artigo, como é que aconteceu, mas ele traz essa dúvida. Então, tá bom, se não tivesse a vírgula, ok. Ou seja, é comércio e serviço, como a PNRS falava, e o industrial, legal. Trouxe mais uma novidade, mas ele restringiu isso àqueles resíduos que já são de responsabilidade. Ora, quando você tem que fazer PGRS, já é de responsabilidade. Então, eu acho que ele quis aqui, enfim, não sei, na verdade, para ser sincero, o que eles quiseram dizer, mas eu acho que essa parte final trouxe aí permite aí uma interpretação em sentido contrário à equiparação, e vamos ver aí o que os municípios, principalmente o judiciário, quando se deparar a aplicação desse dispositivo, o que eles vão dizer. Por hora, eu acho que a gente continua aplicando aí a lógica geral da política nacional, tá? Uhum. Falei para vocês que a PNRS fala bastante sobre PGRS, e que o decreto ele tinha um dispositivo importante, especificamente para PGRS, que é a possibilidade da gente ter planos de gerenciamento de resíduos sólidos coletivos. Então, vamos pegar, né, eu recebo muito, estou num condomínio, num prédio comercial, mas nem só isso, que acho que o nosso foco aqui é mais construção e indústria. Estou num condomínio industrial, né, então é um condomínio industrial, tenho várias indústrias, posso fazer um plano coletivo ou tenho que obrigatoriamente fazer um plano individual? O decreto ele permite, ele fala, quando você tem um empreendimento aí em um condomínio, é possível, sim, apresentar em um plano coletivo, mas, claro, esse plano coletivo tem que ser um plano completo, tem que identificar a quantidade de resíduos gerados em cada estabelecimento, tem que ter aí, garantir, né, Ulisses, que a gestão ela é feita mesmo de maneira consorciada, compartilhada, enfim, que esse negócio funciona muito bem, porque
porque, de novo, como o Ulisses colocou, não é só um plano, é um planejamento documentado que tem que ser seguido. Mas essa é uma opção interessante, porque, às vezes, um plano coletivo, ele libera as empresas individuais de ter que cada uma fazer o seu resíduo, e no final, o seu plano, e no final do dia, às vezes, o destino do resíduo é o mesmo, né? Se a gente pensar, por exemplo, lá no Felsberg, a gente ocupa um dos andares, todos os resíduos de todos os andares passam pelo mesmo caminho, a mesma coleta, os mesmos prestadores de serviços do condomínio. Então, aí a gente tem essa opção do plano coletivo, tá? E aqui, acho que a última questão que eu queria falar antes de passar a palavra para o Ulisses é o que a lei fala do profissional técnico devidamente habilitado, né? Então, tá bom, eu tenho que documentar esse planejamento, né? Mas quem que pode fazer isso? Eu, Tasso, aqui, advogado, só porque sou metido a besta, trabalho na área ambiental, como advogado, eu, Tasso, posso fazer plano de gerenciamento de resíduos? Não. Eu sou advogado, mas eu não tenho o conhecimento que o Ulisses tem, que profissionais técnicos das diversas áreas, engenharia, e outras áreas, química, enfim, depende da atividade, tem para fazer um plano de gerenciamento, até porque envolve saber, como o Ulisses colocou, caracterização de resíduos, né, Ulisses? Você tem que saber que resíduo que é gerado, se é perigoso, se não é. Eu confesso para vocês, sou advogado, trabalho na área ambiental, gosto muito, estou cada vez mais aí aprendendo com os técnicos fora da área do direito, mas eu não tenho essa expertise. Então, a política nacional ela vai dizer que tem que ser um profissional técnico, devidamente habilitado. E aí a grande pergunta que isso gera, na verdade, um pouco antes disso, o profissional, você tem que ter um profissional técnico para elaborar, implementar, operacionalizar e monitorar. Então, muitas vezes o que acontece, contrata um profissional técnico para elaborar o plano, mas depois deixa o plano na gaveta, que eu acho que é isso que você falou, né, Ulisses? Não faz sentido nenhum. É algo que você tem que estar ali monitorando. Então, você precisa ter um profissional técnico para implementar, operacionalizar e monitorar. Então, às vezes eu vejo empresas que contratam a elaboração, mas aí depois ficam com essa questão, bom, eu preciso ter alguém para acompanhar? Sim. E aí você pode contratar alguém para fazer esse acompanhamento, pode ter alguém dentro de casa, isso vai variando. E aí, se é um profissional técnico, você precisa ter aí a RT, né, a anotação da responsabilidade técnica, mas mais do que isso, e é esse ponto que eu tinha adiantado que eu queria trazer para vocês, a grande pergunta é quem que é esse profissional técnico devidamente habilitado? Porque a lei, ela fala isso, ela não fala o engenheiro, ela não fala o químico, não fala o biólogo, não fala o técnico em meio ambiente. Ele dá essa expressão genérica. E aí, quando a gente vai olhar nessa instrução normativa do IBAMA, que é uma instrução normativa que fala de CTF, né, que é o Cadastro Técnico Federal, existe a obrigação para algumas empresas e profissionais, pessoas físicas que trabalham em assuntos ambientais, de fazer esse registro aí perante o IBAMA e, dependendo do estado, também perante o estado. E o anexo 2 dessa instrução normativa, ela fala no cadastro, né, portanto, no CTF, para as pessoas, para os profissionais técnicos devidamente habilitados, e aí eles mencionam nesse anexo 2 o engenheiro ambiental e o tecnólogo do meio ambiente. Então, já recebi alguns questionamentos perguntando, poxa, Tasso, então quer dizer que eu sou biólogo, eu não posso assinar, ou eu sou um químico, eu trabalho na indústria química, não posso assinar, né? E essa é uma discussão interessante, e tão interessante que ela já chegou no judiciário. Nós temos aí no Tribunal Regional Federal 3, que é aqui de São Paulo, né, inclui a região de São Paulo, nós temos aí um caso que chegou no judiciário justamente com essa questão, para saber se é só engenheiro ou se outras áreas poderiam também, outras áreas do conhecimento, profissionais de outras áreas do conhecimento também poderiam aí elaborar, implementar e acompanhar o plano. E aí a desembargadora Consuelo Yoshida, quando decidiu, eu trouxe aqui só um trechinho de curiosidade para vocês dessa decisão, e ela falou que a atividade de gerenciamento de resíduos é uma matéria multidisciplinar, né? Então não exige necessariamente, especificamente, a presença de um profissional da área de engenharia, e aí no caso específico, só para vocês saberem, foi uma bióloga que assinou, e ela disse que tudo bem, podia ser uma bióloga, porque a lei, a política não fala especificamente de engenharia. Então, esse é um assunto interessante, é uma discussão que muitos técnicos, muitos profissionais me fizeram, enfim, e aí um belo dia estava aqui pesquisando e descobri aí essa decisão que iria compartilhar com vocês, tá? Então, é importante saber, como eu falei, o plano ele tem que ser elaborado, implementado, monitorado, e aí como o Ulisses colocou, né, isso daí hoje já é mais que um documento, é um planejamento, mas ele está atrelado a você obter aí outros documentos, né, outras aprovações, compliance, né, Ulisses, acho que essa palavra de compliance
ela não é só também aqui a palavra, mas é um tema que está muito em voga e deveria sempre... Encaixa bem aqui, né, Tasso? Oi? Se encaixa bem aqui nesse tema aqui, atender compliance, que cuidar de resíduos e gestão é uma coisa séria de ponta a ponta, né? Tem responsabilidades por trás, tem, que nem você bem colocou, acho que é bom você ter trazido esse ponto do profissional, porque também a gente, às vezes, quando depara com isso, existe essa dúvida, né? Acho que aqui até na matéria entrou um pouco de bom senso, porque nós temos vários gestores ambientais, excelentes pessoas que mergulham no tema e tem total condição de escrever um documento desse, mas como você colocou, mais do que escrever, eu acho que o day after é importante, né? Monitorar isso daqui, implementar corretamente, não é uma folha de papel que vai ficar no canteiro na indústria, né? A gestão inadequada e não integrada de resíduos, ela culmina em problemas sérios, né? Seja num descarte inadequado, num dano ao meio ambiente, reparável ou irreparável, quer dizer, tem uma magnitude aí bem considerável. Então, eu acho interessante você ser multidisciplinar, mas ter, ao mesmo tempo, pessoas de outras áreas que estudaram, que se concentram no tema, escrevem o plano como ele tem que ser, mas, mais que isso, sabem monitorar e aplicar. E só escrever e o outro também pegar é um desconexo, né? Acho que a gestão integrada, até que a política nacional traz, ela foca muito em gestão integrada, é o core para isso daqui funcionar, né? Não, bem lembrado, exatamente. Acho que é essa palavra, né? Integração, gestão integrada, eu acho que é chave. E é isso mesmo que você colocou, Ulisses. Além, não é um documento para ficar no canteiro da obra, na gaveta da indústria, da empresa, enfim. E a importância de você ter um profissional aí capacitado, né, habilitado, que tem esse conhecimento e que ela mais que elabore, acompanhe, implemente, ela é reforçada quando a gente vê, como até o Ulisses falou, né? A gente está falando de um documento que hoje é requisito para alvará, é requisito para licença ambiental, e isso, só para finalizar, é o que a própria lei diz, né? Na verdade, a gente está aqui só contando, compartilhando uma exigência que já vem aí há muito tempo, e principalmente com a política nacional desde 2010. A política diz que para aqueles estabelecimentos que dependem de licenciamento ambiental para serem construídos, instalados e operados, você apresenta esse documento para o órgão ambiental licenciador. Então, na verdade, a política ela vai dizer que o PGRS ele é parte integrante do processo de licenciamento ambiental. E aí, quando a gente fala em apresentação, é claro que não é só apresentação, é apresentação e aprovação. Então, além, né, acho que esse é o ponto, né, Ulisses? Quer dizer, mais você precisa ter um profissional técnico habilitado, capacitado, gabaritado e conheça o assunto, porque esse documento ele tem que ser apresentado para uma autoridade, seja ela qual for. E mais do que apresentado, ele vai ter que ser aprovado. E para aprovar, passa pelo crivo do gestor público, passa pelo crivo do, por exemplo, no caso de empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental, ao órgão ambiental licenciador. Então, não adianta nada você fazer um documento qualquer, porque depois ele vai ser analisado pelo órgão ambiental, e vou deixar para o final, mas já adiantando, a gente tem visto aqui no escritório, não é não é um nem dois exemplos, nós temos aí pelo menos mais de meia dúzia, uma dezena de casos recentes, dos últimos 2, 3 meses para cá, de multas, inclusive elevadas, justamente por inadequação do plano, feito aí de uma maneira não a contento, segundo a opinião do órgão ambiental. Tá? E por aí vocês podem falar, bom, Tasso, mas e aí? Para o estabelecimento que não depende de licenciamento ambiental, tem que ter também? É o que o Ulisses falou desde o começo, sim. Em alguns casos é condicionante para o alvará. E isso também está na política nacional. Ela fala quando o empreendimento não precisar de licenciamento ambiental, deve ser apresentado e aprovado pela autoridade municipal competente. Então, de novo, né, assim como a equiparação vai variar de município para município, e a grande pergunta, Ulisses, essa daqui é bem difícil, vou até compartilhar aqui com você, ver a sua opinião. Qual é a autoridade para quem que você apresenta esse plano, né? Porque, por exemplo, eu lembro uma vez eu estava pegando uma auditoria e era de um laboratório clínico. E aí veio a pergunta, aí eu coloquei lá, fiz a pergunta, falei, vocês têm um plano? Primeiro não tinha, depois fizeram e mandaram. Tá bom. Então, tem que apresentar. E aí eles voltaram para mim e falaram, bom, Tasso, para quem que eu apresento? Eu apresento para o órgão, para a autoridade de limpeza urbana, né, para o órgão que cuida da limpeza urbana, saneamento, eu apresento para o órgão ambiental, ou no caso do laboratório, eu apresento para a vigilância sanitária municipal.
Aí eu falei, caramba, me pegou, não sei. Boa pergunta, né? Boa pergunta. Eu quase que eu respondi para eles. Eu falei, boa pergunta. Não, eu acabei sendo sincero, eu falei para eles porque eu não sabia mesmo. Falei, ó, essa é uma ótima pergunta porque a lei fala isso, municipal, não diz qual, né? Exato. Então, aí, enfim, aí são N questões. Aí a gente tem que ver muito caso a caso. Tem empresas que saem apresentando para todo mundo, tem município também, né, Ulisses, que às vezes tem um protocolo único, então não importa o que seja que você tenha que apresentar, você manda para o canal que é Algum melhor. município menor, né? Mas é um bom ponto, viu, tá? Se realmente o mercado acaba perguntando, né? Por exemplo, laboratório é um lá que você está dispensado de uma licença, mas você é fiscalizado pela Anvisa. Ela vai lá ver como é que estão as coisas e também por uma prefeitura que eventualmente está querendo ver lá se o prédio do laboratório está regular, está asbiltado, a área construída bate com o último IPTU, porque tem uma cobrança por trás. Então, quer dizer, você fica, realmente o público fica, quem é a autoridade municipal no final? Então, é aquilo, será que eu apresento para todos que me fiscalizam? Né? Então, talvez seja um caminho, porque todos podem bater a minha porta. Né? Mas o mais importante que isso, e acho que a consciência já começou, é ter o plano. Né? É Exato. importante, no mínimo, ter e ter atualizado. Porque, como você trouxe um exemplo legal, né? Só fazendo um gancho. Uma coisa é a indústria que está ali e se renova nos planos. O outro, apresentar e aprovar para um empreendimento imobiliário, por exemplo, uma vez aprovado, ele pode construir, mas para você habitar depois, né, ter ocupação, e aí que o incorporador quer chegar, porque no final ele está vendendo aquele produto para o consumidor. Ele quer o habite-se. Imagina, você deve ter casos aí, você imagina um empreendimento imobiliário não conseguiu o alvará para executar, mas não consegue um habite, porque ele não está conseguindo comprovar para onde foram os resíduos. Imagina o tamanho desse problema. Né? Então, cadê a gestão integrada? Cadê o documento? Né? Cadê quem aprovou, mas quem gerenciou? Então, são perguntas e temas bem importantes que eu acho que é legal a gente trazer aqui para o público começar a ver o que eu reforço muito, a abrangência do negócio, aonde chega o tema. Né? Uhum. Nossa, não, é muito interessante. Bom, eu acho que até assim, sem aqui, coincidentemente, é justamente entrando aí, acho que no tema dos resíduos de construção civil, que eu até ia te perguntar, falou, se você pudesse, que eu fiquei curioso aqui ouvindo você falar, realmente, esse caso aí de depois não conseguir o habite é inimaginável, né? Não tem como. Então, É, não, então se você puder, enfim, vou até agora aqui agora ouvir mais e agora fiquei curioso de saber um pouquinho aí desse setor. Então, obrigado pelos pontos aí, Tasso. Aqui eu preparei, né, a gente juntou um pouquinho, como não dá para mergulhar em todos os temas em profundidade, então a gente resolveu focar um pouquinho aqui a política nacional, mais no lado da construção civil, que realmente gera aí, só a construção civil será 122 mil toneladas dia de entulho, quer dizer, é um número expressivo, né? Onde é que está tudo isso e para onde vai? Né? Então, aqui foi só um olhar para o que são os RCDs, né? E eles vêm de todos os lugares, desde um empreendimento tradicional, um prédio onde a gente trabalha, mora, a gente chama de uma incorporação tradicional, e desde outros que podem acontecer também em brownfields, em áreas contaminadas, ou com potencial de contaminação, que, querendo ou não, tem uma outra tratativa, porque atrelam de forma inerente outros tipos de risco. E só um panorama de RSS, de resíduos de saúde, assim, em termos de quanto é que se coleta por ano no Brasil, um breve panorama, só para a gente ter um olhar. Mas aqui, especificamente, resíduos de construção, então, a gente trouxe aqui só um comparativo 2017-18, praticamente os números são os mesmos, né? E acho que dá para começar a ver que os números são expressivos, quando você olha para 2010, 2009, tinha um outro patamar. E talvez é interessante colocar, porque o número per capita é praticamente o mesmo e o total é quase o mesmo, embora nesse período o setor imobiliário já estava alavancando, tentando sair de crise, mas alavancando. Mas não tem só os grandes empreendimentos, tem as pequenas reformas, médias reformas, que geram quase que 60% a 70% desse entulho, ou seja, os grandes empreendimentos têm toda uma fiscalização, talvez até mais robusta, mas não geram a maior quantidade. Né? E eles hoje, por estarem se preocupando realmente entender a importância legal e técnica do que é um plano, estão enviando esses resíduos diretamente a alguns destinos, e aí o município que coleta muito entulho que é descartado de forma irregular acaba perdendo um pouco dos dados, mas na verdade eles migraram direto de uma forma mais controlada. Mas é só um número para a gente ver o quanto se gera hoje ainda no Brasil em termos de tonelada dia.
Aí no próximo slide, aqui só trazendo um pouquinho mais de número, né? RCC 300 toneladas dias aqui em São Paulo, com 98% dos RCC são passíveis de reciclagem. Acho que esse é uma palavra-chave do setor imobiliário para a construção, quer dizer, é reciclável, é um produto que é usado num primeiro momento, mas pode totalmente, através de tecnologia, às vezes processos simples, serem reciclados e baratear o produto final que está na ponta, né? O incorporador sofre com o valor da sua unidade, né? De quanto eu vou vender isso daqui, eu estou ajudando a encarecer o metro quadrado, você não olha um pouco para a tecnologia e para reciclar. E a construção civil no Brasil, a gente sabe que desde muito, né, ela evoluiu, mas ainda está longe de ter grandes produtividades. Mas em 2020 vivemos outro cenário em relação a 2000, 2010. Estamos muito melhores, né? Tem mais processo construtivo, mas tem muito espaço ainda para melhorar e trazer esse aproveitamento de reciclagem, até energético, para você fazer mais rápido os empreendimentos e mais baratos, né? Tem que começar a caber no bolso do consumidor de uma outra forma e também ser viável para quem empreende e gera emprego, enfim. Então, só 22% é reciclado. Acho que a gente tem um enorme potencial de olhar para isso daqui com outro viés, né? E aí, como você colocou lá no começo, né, pequenos geradores e grandes geradores, só para a gente ter uma ideia aí que muitas obras irregulares ou pequenas reformas que são sem alvarás, elas acabam não tendo essa rastreabilidade, então fica difícil você controlar, e muitas delas até acabam tendo uma destinação inadequada, né, que ainda é relevante no país, em São Paulo, que é uma metrópole também que constrói todo dia. E, sem dúvida, isso gera mais custo para o poder público e também para a sociedade, né? Porque quanto mais um poder público está direcionando verba para coletar o entulho que todo dia joga ali perto do rio, essa verba não está indo para outro lugar. E aí a sociedade está pagando por isso no imposto ou então ficando com menos escolas e outros equipamentos urbanos que poderiam estar à disposição, né? Então é todo realmente um ciclo conectado que acho que faz todo sentido você pôr a mão, interagir e, claro, pôr regras, mas também ter o bom senso, a boa prática e monitorar e aperfeiçoar, porque a gente não consegue imaginar um mundo sem ter uma construção rotineira, periódica, né? A gente precisa de novos espaços, mas construir de forma inteligente e sustentável já é pauta do dia, né? Não, é interessante isso que você falou, desculpa te interromper, Ulisses, porque é um bom ponto, né? É um ponto, acho que crucial até para o sucesso da política pública de gestão de resíduos, né? Então, veja, se você não faz o seu PGRS, não assume a responsabilidade pelo seu próprio resíduo, é isso que você falou, no final do dia quem vai pagar é o município que tem que arcar com isso daí, enfim, de alguma maneira, né? Aqui, eu lembro que, né, sou nascido e crescido em São Paulo, a gente teve, né, lembra a Marta, quando ela tentou instituir a taxa do foi, né? A gente sabe que a taxa do lixo, inclusive, ela é politicamente indesejada, né? Mas é isso, o poder público ele tem que pagar, fazer frente aos custos do serviço de saneamento de alguma maneira. E acho que uma das maneiras é justamente deixar para o gerador, né? Aí o seu próprio resíduo e não transferir isso para o poder público. Exato. Acho que esse é um ponto importante até para a gente, acho que enquanto cidadão, cidadã, lembrar que é mais do que um documento, acho que mais do que um planejamento que para fins de compliance, também no final do dia ele tem reflexo direto aí sobre a própria sociedade, né? A própria limpeza aí de ruas e um meio ambiente ecologicamente equilibrado. É um item relevante que está na equação que chega no consumidor por um lado ou pelo outro, né? Se o grande não pensar dessa forma e não se precaver, não ajudar, essa conta chega na casa de cada um, né? Sim. Um negócio que volta. Bom, aqui só uma informação geral sobre os resíduos de saúde, né? Não é o nosso foco aqui, mas você pode perceber que até diminuiu um pouco de um ano para outro e aqui pode ter vários pontos, até a questão da própria coleta, né? E primeiro das pessoas saberem que tem que fazer um plano para resíduos de saúde e é um resíduo diferente, né? Então, quem é o contato, quem é que está habilitado a coletar isso no meu consultório médico, no hospital, no odontológico, né? Então, é um ponto importante. Você vê que praticamente diminuiu um pouco, mas será que a gente tem problema na coleta? Será que o pessoal gerou mesmo menos, de alguma forma, ter alguma otimização? Então, é só um ponto para a gente ficar atento, porque também pode estar conectado a planos bem
feitos e já processos que estão tendo algum tipo de melhor utilização e menos descarte. Mas a coleta é um ponto importante que fica aqui só para a gente refletir, e a política abordou muito na coleta, né, na coleta integrada e no descarte final adequado. Então, só aqui para a gente ter um panorama do que é o resíduo de saúde. Aqui um pouquinho de resíduos de solos sólidos urbanos, tá? Porque a própria política lá em 2010 focou muito no encerramento de lixões, né? Acho que esse foi o grande foco, e aterros controlados, aqueles que não têm realmente todo um processo de proteção, drenagem, mantas de base, para você realmente evitar percolado, ou seja, ter uma proteção ali do meio ambiente, do entorno. Então, só um olhar aqui o que são os resíduos. Então, o Estado é responsável pelo planejamento e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos gerados na cidade, seja a varrição, a coleta doméstica diária, né, e implantação das medidas necessárias. A política veio lá de 2010 com foco de ficar os lixões serem extintos em 2014, nós ficamos longe disso, né? Eu acho que foi algo talvez bem escrito e tinha um propósito, mas o país não está naquele ponto, nós não estamos naquela página que dá para a gente daqui para frente largar e em 4 anos está tudo. Assim. A questão social, diversidade do país é muito grande. Né? Você olha aqui na foto da direita um aterro, uma foto bonita, um maciço todo protegido, o lixo ali bem guardado, mas quantos são assim no país? Né? Quantos deveriam estar? Isso custa fazer. Né? Então, isso passa por educação ambiental, passa por poder público um planejamento, e aí a gente sofre alguns pontos quando você fala de planejamento aí, desde a coleta até depois de você colocar no aterro, você tem que monitorar aquela estrutura. Ela pode colapsar, desabar, né? Ela tem que estar bem feita para você evitar contribuição do percolado para aquíferos, corpos receptores. Então, aqui é só um pouco que a gente lembrar um pouco a política, que teve as suas intenções de encerramento e, claro, levar o país no sentido de um bom saneamento, mas nós temos muito a caminhar, né? Muito a caminhar aí. Né? Não, com certeza. Acho que até, desculpa te interromper, até nesse sentido, é que eu estou vendo aqui no chat uma pergunta do Wagner, né, que ele toca exatamente nesse ponto, que o Brasil tem centenas de lixões espalhados, né, nos municípios sem qualquer premissa ambiental. E aí ele coloca perguntas sobre como o marco regulatório do saneamento pode auxiliar na diminuição dessa prática no país, né, só pela força da lei. Será que a gente vai ver aí assistir à recuperação desses lixões? Eu acho que é um pouco disso, né, acho que é uma combinação de estratégias, acho que de um lado, realmente, como você falou, o encerramento dos lixões não foi uma realidade. A gente tem aí um novo marco com novos prazos, né, com um novo faseamento aí de datas, mas acho que é isso. Acho que é, de um lado, permitir novos investimentos, né, num setor que a gente sabe que é carecedor de investimentos. Segundo lugar, fazer com que esse serviço seja cobrado, né, que a gente vença, e essa é uma leitura muito minha, tá? Vença a resistência política da cobrança por esse serviço, que a gente precisa entender que gerenciar resíduo custa tanto quanto consumir água ou consumir energia dentro de casa. E aí, lógico, acho que tem um olhar que na pergunta do Wagner coloca esse olhar bem de horizonte para o futuro, que é bom, tá bom, e a gente tem a recuperação dos lixões, né? E aí eu acho que, eu falando pelo menos como advogado, aí é um papel inegável que a gente tem que reconhecer do Ministério Público, que é realmente fazer essa fiscalização e exigir que essas áreas degradadas sejam aí, enfim, reparadas por quem tenha dado causa, seja, de novo, né, acho que público ou privado, né, porque a gente tem essa ideia de que só empresa privada é poluidora, não, muitas vezes o Estado é um grande poluidor e às vezes é um pior ou maior poluidor. Então, acho que casou bem aqui só, desculpa te interromper, porque a colocação que eu achei que foi bem boa e, enfim, entra aqui no... Eu acho que aí, complementando, quando você vê que a própria política pede a não geração, o reuso, a reciclagem, e nós não conseguimos dominar os lixões ainda, né, juntando com a pergunta do Wagner, e quanto mais o país, a cidade, o município expande para colocar lixo em outras áreas, criar novos lixões enquanto não se resolve, você começa a ter um conflito também com a expansão imobiliária, porque quer dizer que como é que fica a terra, né? Como é que fica o terreno? Quer dizer, lá onde poderia ser um novo empreendimento, começou-se a depositar lixo, que lá seria um viés de crescimento para a cidade. Você também tem um plano diretor bem planejado. E aí você vê que o plano de gerenciamento de resíduos pode ter viés até com o plano diretor.
de uma cidade. Então, o mercado imobiliário também prospecta suas áreas. Então, não dá para permitir, né, acho que em 2020, com tecnologia, não dá mais para permitir que novas áreas potenciais se tornem novos lixões. Nós estamos na contramão. Então, acho que uma coisa que se conecta com a outra, né? E aí a sociedade tem um peso grande. Ela não só gera o lixo, né? Ela é impactada pelo descarte inadequado do lixo, seja como meio ambiente, seja como consumidora e pagante das contas também, né? Então, é isso que a gente tenta trazer aqui, um olhar mais amplo, mais holístico, né? De como é que a coisa acontece no dia a dia, como é que afeta o social, né, Tarso? Não, com certeza. Então, só aqui rapidamente também mostrando um pouco mais do status da política, né? Quer dizer, não 100% dos lixões encerrados não foi possível, isso foi postergado. Acho que a gente está andando aí talvez a passos lentos, mas ainda andando um pouco para frente. Acho que o marco do saneamento chega para falar de água, esgoto, né? Chegar a 100% em 2033, mas também traz a questão dos aterros aqui, que aí volta no nosso tema. Acho que é mais um instrumento que chega associado à política para tentar efetivamente não só exigir que estejam prontos e encerrados, mas como é que nós vamos fazer isso? Como é que essa verba chega, esse planejamento acontece e efetivamente a população ganha de volta, né, um aterro sanitário, até outras tecnologias, mas enfim, lixão não dá mais para ser tema de um país que tem uma das melhores leis ambientais do mundo e tem tecnologia, né? Hoje, nós que fazemos projetos de remediação aqui, a gente vê que, poxa, tem tecnologia, já chegaram aqui, a gente está sempre buscando mais. Então, acho que é hora de um change point aí, mais uma tentativa, junto com o marco de saneamento, de realmente propor, fazer melhorias, né? Não dá para permitir que em 2015 você talvez tenha até mais lixões do que você tinha em 2010. Isso não Mas dá. inadmissível, né? Então, aqui também um pouco, só para ilustrar, em 2018, você vê que parte do que ainda foi destinado para aterro controlado foi maior do que em 2017, quer dizer, temos dificuldades, né? Acho que escrevemos uma lei, mas temos N dificuldades, acho que não é nosso propósito elencar todas, mas tem ação para ser feita aí. Evoluímos, mas tem ação. E aí, conectando com o nosso tema, plano é tudo, né? Seja o plano do papel, seja o planejamento para a gente, enfim, erradicar ou diminuir muito esse contexto aqui, né? E aí, pensando um pouco, a gente conversou um pouco, acho que faz todo sentido conectar, né, planos de gerenciamento, resíduos sólidos, como eu falei no começo, um pouquinho já como empreendimentos, como é que a construção é um grande ator desse processo, né? Uhum. Então, quando eu falo em empreendimentos imobiliários, seja em greenfields, ou seja, estão escassos, né? O mercado de real estate quase não acha mais essas áreas, quando acha tão distante, talvez ainda não tenha toda a infraestrutura necessária para chegar até lá, então tenho que usar também áreas com potencial de contaminação e áreas contaminadas. E aí começa, mais do que nunca, esses planos, esses controles, essa gestão aflorarem e terem a sua grande importância no contexto do negócio ambiental, né? Então, seja numa obra, no empreendimento tradicional, como eu falei, ou não, acho que os protocolos de boas práticas de gestão de resíduos têm que ser seguidos, né? Então, um exemplo, uma desativação de uma empresa, eu tenho que no meu plano lá colocar diretrizes para obras do descomissionamento. Vou gerar entulho, tubulações, tanques, equipamentos, isso tudo tem que ter um inventariado adequado, um destino final ambientalmente adequado. Novas construções, diretrizes do plano para a implantação dessas obras, um pouquinho do que nós falamos aqui, né? O que eu vou gerar aqui, que tipo de resíduo eu vou gerar aqui, para onde é que eu pretendo enviar isso daí, né? Isso faz sentido, né? A aprovação prévia dos órgãos fiscalizadores do plano é algo muito relevante, porque você já comunica ali o poder, o que você pensa em fazer, e é hora, talvez, isso em países um pouco mais aí avançados na questão do controle cidade, em lugares na Europa que você já sabe, não, esse empreendimento desse porte, que vai gerar tudo isso de resíduo, não vai para o aterro A, por exemplo, ele vai para o B, porque o impacto que ele vai gerar no entorno, em termos de fluxo de veículos, né, impacto na sociedade, junto com uma segunda obra que está acontecendo, você tem mecanismo de planejar previamente e minimizar o impacto na cidade que você nem está vendo, né? Porque a obra acontece naquele endereço, mas a consequência dela é na estrada, é
rua, é no descarte, é na volta do caminhão, nas pessoas que estão ali. Então, essa aprovação prévia é interessante, mas nós estamos aí incipiente em alguns pontos, para você, de novo, olhar para o holístico do negócio, né? As condicionantes para alvará e habites, como a gente falou, a responsabilidade sempre sendo do gerador de ponta a ponta, ou seja, do ponto de geração da indústria ou da obra, do empreendimento imobiliário até a destinação final correta, né? A gestão em termos de segregação, controle, uma coisa interessante que é o as-built do empreendimento imobiliário. Depois daquilo, olha, planejou-se fazer desse jeito, foi aprovado desse jeito, tivemos mudanças no meio do caminho ou não, mas foram todas justificadas e eu tenho controle total daquilo que eu gerei e para onde eu destinei, né? Eu segreguei aqui na minha obra, no meu canteiro, seja um prédio, um produto imobiliário tradicional, seja um eco-building, que aí mais ainda ele está ali sendo feito para ser certificado, tem que ter controle total da gestão ambiental durante a fase de implantação e depois também na fase de operação do prédio, né? Afinal, um empreendimento certificado, ele não para ali na construção. Mas acho que é legal chamar esse ponto aqui de ir até o final do empreendimento. Do começo ao fim, né? Começo ao fim, um ponto a ponto que a gente fala. Em área de brownfields, isso aqui é um ponto também que eu achei que encaixava com o nosso webinar de planos, porque há alguns anos começou, né? A gente recebeu muita informação, mas como é que é então construir numa área que é um potencial de contaminação? Uma área contaminada. Uma área contaminada não posso construir? Não, pode. Pode porque, como eu falei, né? O passivo ambiental, uma vez que ele é diagnosticado, hoje nós temos soluções. Elas custam mais ou menos, elas são mais robustas ou menos robustas em função do quadro ambiental, mas tem solução. Solução que você consegue aplicar, eliminar risco e realmente virar uma área residencial, uma área comercial, uma área híbrida, né, uma área industrial, ou ali um shopping, um hotel, uma torre de moradia. Então, o mercado começou a falar, mas como é que ficam os resíduos dessa área durante essa obra, né? É uma área com potencial de contaminação, mas talvez não seja tudo, e lá eu vou precisar fazer demolições. Então, a gente evoluiu, e aqui também a CETESB ajudou bastante, acho que a própria DD 38 conseguiu trazer, em um dos seus anexos aí, um olhar para esse tipo de área também, que eram perguntas. Então, de novo, a gente volta aqui com quais são as origens, as quantidades do material gerado, a forma de acondicionamento e armazenamento é muito importante, o que eu vou gerar, né, tirar amostras e analisar isso para saber se realmente, por mais que seja de uma área contaminada com potencial, aquele resíduo que eu gerei, eu analisei, eu tenho um laudo aqui, um laboratório certificado, e eu sei que ele deu classe 1 ou classe 2, eu dei um resíduo inerte, e aí eu classifiquei, eu consigo destinar ambientalmente de forma adequada, consigo atender todas as exigências de transporte, né, que hoje são bem restritivas, e aí até o MTR aqui, que é o Manifesto de Transporte, a partir de 1 de 1 é todo online, ou seja, o ciclo está realmente ficando bem amplo, né? E consigo também definir a unidade receptora dos resíduos e ter a anuência deles e que me aceita aquele resíduo. Então, acho que os empreendimentos imobiliários conseguiram também alguns requisitos que veio da própria ADD, que ajudou a você a ter flexibilidade, mas também critério para poder empreender ali em cima. Isso ajuda, sabe? Faz com que você consiga alavancar o negócio, fazer a conta certa e não esquecer de ter os detalhes e controles ambientais que faz jus ao empreendimento desse tipo. Então, acho que era um ponto legal de a gente passar para o pessoal aqui. Não, legal. Até eu estava pensando aqui, você falando do MTR, né? Porque agora a gente tem o MTR a partir do ano que vem. 1º de janeiro, 1º de janeiro, né? O MTR Federal Online, né? Eu acho que isso como você falou, né? É mais um passo nesse caminho aí da gente conseguir amarrar as pontas, né? Isso, e ter rastreabilidade de ponta a ponta, porque o transporte ele é um vetor nesse processo aí de muito desvio. Uma vez que o seu caminhão saiu da obra com entulho, ele tá na rua, né? Então, pode ter um acidente, pode descartar onde não deve, quer dizer, hoje você já tem rastreabilidade para isso, mas uma vez que você faz tudo online, a informação já saiu do empreendimento, você já sabe o que está acontecendo. Então, é mais um ganho no processo. Que aí você Aqui pega gerador, transportador e destinação final, né? Destinação final. Toda a cadeia agora elencada de forma digital e rastreável no processo. Legal. Vou colocar aqui. Só uns pontos aqui realmente de
tratamento e destinação final, acho que é legal a gente falar o reuso nas obras ou destinação para terceiros, também foi um ponto interessante que a DD nos trouxe aí, permitindo que aquele resíduo de construção civil, de demolição, que ele está isento de qualquer tipo de contaminação, você pode reutilizá-lo na própria obra, pode ser utilizado como um aterro em uma área que você precisa fazer, material de suporte, desde que ele seja analisado, investigado e comprovado que ele é um material inerte, né? E isso foram conversas interessantes em projetos que a gente conviveu com isso, e que a CETESB percebeu a dimensão, né, de não ser só conservador, deu um passo sentido também a ajudar e a fomentar que o empreendimento imobiliário tivesse fôlego, que acontecesse com todos os critérios, mas não os excessos, né? Então, hoje você permite, se um material, um entulho, um solo de uma obra de áreas como essa que eu falei, se você tiver toda essa comprovação, você pode transferir até esse solo para uma outra área, para uma outra obra, pode ter doação, ou pode ter a destinação. Então, você começa a aliviar a equação da conta da incorporação do produto final. E, de novo... Você consegue aproveitar, né? Ou seja, você deixa aquilo... Aproveitar. E isso está em linha com a política de menos geração, reuso, reciclagem. E, no final, quanto mais você consegue benefício disso, o consumidor final, eu, você e todo o público que está nos assistindo, a conta chega lá, chega menor. Então, né? Você tem espaço para criar alternativa, para que nem toda a solução seja apenas ficar mais cara. Acho que esse é o que está por trás do negócio, né? Não, sem, bem legal. sem inferir critérios ambientais e legais, que acho que também não podemos deixar de olhar por essa ótica, né? Não, é bem legal ouvir isso que você está falando, Ulisses, porque até um dos casos recentes que a gente pegou aqui no escritório, tinha o plano, né? Porque a gente vê várias multas aí por não ter o plano, não apresentar e não ter ele aprovado. Mas nesse caso em particular, o empreendimento tinha e o seu plano tinha submetido à aprovação do órgão. E o órgão, ele lavrou uma multa justamente por conta do plano não ter contemplado isso que você falou, que é a minimização. Passo além da não geração, que é minimizar, reduzir, que ações a empresa está adotando e está pensando justamente para diminuir aí o quanto de resíduo ela é gerada. Lógico, isso foi o primeiro que a gente viu, né, uma multa de entrar nos detalhes, na exigência específica, né, e ponto a ponto, não só aquele cara crachá, recebeu o documento, tem ali os pontos, ok. O órgão analisou, leu e entendeu como insuficiente esse ponto específico da não minimização. Então, é interessante você falar isso, porque, ou seja, de um lado, pelo que eu percebo, a gente tem oportunidades aí até de melhorar a conta, e do outro lado é algo que os órgãos ambientais já estão olhando, né, no plano. Exatamente. E aí, dentro disso, né, tem aproveitamento energético, a própria política fala do resíduo como um recurso econômico, né? Então, você tem que explorar ali até onde realmente eu posso tentar reutilizá-lo, aproveitar como fonte energética, seja um coprocessamento, e destinar só mesmo rejeitos. Acho que a política também deixa isso muito claro, né? Acho que aquilo que realmente não tem tratamento, não tem um inservível, não tem como ser reutilizado, aí sim aquilo que é uma fração de todo o resíduo, aquilo vai para um aterro. Aí sim, aí ali ele encerra o ciclo de vida como um bem e vai realmente para uma destinação final. E, claro, tem que ser monitorado e controlado lá, mas vamos deixar isso como uma parte pequena, não simplesmente para aquele entulho, aquele pedaço da alvenaria, do tijolo que a obra deixou. Aquilo é matéria-prima, aquilo não é resíduo, né? Mas tem alguns critérios para você chegar nisso. E é interessante, Tasso, que você conversa com o mercado, e assim, isso muitas vezes é a diferença entre o incorporador lançar ou não lançar o empreendimento, porque a conta tem que fechar. A gente fala de sustentabilidade, mas acho que é legal. Sustentabilidade é aquela questão, sustentabilidade com a questão ambiental. Então, eu quero usar produtos recicláveis, eu quero saber o ciclo de vida do produto, a origem do produto, né? A madeira vem de onde, como é que é isso, mas sustentabilidade, a gente não pode também deixar de pôr na equação sustentabilidade econômica do negócio. A conta tem que fechar, tem que ter projeto, tem que ser rentável, né? Tem que gerar também lucro para as empresas que geram emprego e fomento econômico. Então, associar essas duas coisas é o chavão para você, além de poder fazer de uma forma que é rentável e a sociedade também é beneficiada. Acho que a gente tem que transitar, explorar mais um pouco esse caminho aí, né?
Sim. Não, com certeza, com certeza. Bom, aí no próximo aqui a gente fala. Bom, aqui também, então, carta de anuência do receptor, plano de controle, tudo, acho que um pouco do que nós já falamos aí da gestão do negócio, né? E aí, acho que é legal, Tá já falando. adiantei um pouco, mas aí o benefício da aplicação do plano, que é isso, né? Acho que projetos mais sustentáveis é o que a gente busca. Nós, como empresa aqui da área ambiental, estamos sempre imerso, né, com foco nisso daí. Acho que tem que ser tecnicamente correto, mas temos que pensar em sustentabilidade, temos que pensar em tecnologia, mais em economia também. Então, se existe hoje uma solução mais rápida e mais barata, temos que fazer de tudo para usá-la, né? Você tem que sair um pouco do conservadorismo. Ah, sempre funcionou desse jeito. Não, o mundo gira, novas tecnologias chegam, a gente tem que estar atento, mas sempre pensando em rentabilidade quando você fala de um empreendimento, e também em ter algum save aí de custo quando é uma indústria que remediar não é o core business dela, mas ela precisa fazer, tem uma determinação legal. Então, também saber oferecer bons projetos e bons planos que contemplem, né, a economia, a boa técnica associada à economia. Acho que esse é um chavão, é um ponto de partida interessante para até você perpetuar os próprios negócios, né? O nosso e o dos clientes também. Né? Uhum. Não, com Então, certeza. isso impacta em menor custo de aquisição de imóveis para consumidores, como nós falamos, cidades mais limpas e menos áreas degradadas. Lembrando que a área degradada que provoca mais enchente, além de ser um incômodo e um problema para o cidadão, é uma conta que vai chegar em uma cidade que vai ter o seu atraso aí por N motivos, né? Então, acho que esse tripé do econômico, ambiental, social que nós falamos, o ganho de imagem para as empresas é algo que a gente não consegue medir fácil na mesa, mas a empresa sabe que ser vinculada a um descarte irregular de resíduo que não sequer se preocupa com o tema é uma coisa muito impactante, né? Muito impactante. E aí até fiz uma conexão aqui com maior atratividade para capitais, práticas ESG, que está bem atuante no mercado. A gente sabe que empreendimentos são muito caros, né? E muitas vezes dele você está atrelado a aporte de capital, a necessidade de investimento, sejam fundos imobiliários, outros tipos de fundos, para fazer uma obra de grande envergadura acontecer. E hoje grandes fundos, principalmente os europeus, estão olhando muito para onde aportam empresas listadas na bolsa ou não, ou empresas que estão querendo fazer grandes empreendimentos interessantes, né, e até sustentáveis, mas que se não estão adotando os princípios, boas práticas de ESG, que é o Environment, Social e Governance, não vai ter esse aporte, simplesmente não vai ter. Então, faz a diferença de você, às vezes, não conseguir achar nem o capital do negócio, porque você já meio que deixou de lado, não está com aquela preocupação no nível que você tem que ter desses três itens aí que hoje são fundamentais quando você se lança no mercado e precisa de algum tipo de aporte. Os fundos realmente eles perceberam a linha de cima, que é a imagem de estar associada à empresa que não se preocupa muito com isso daí. Então, espera um pouquinho que nós vamos rebalancear e redirecionar o nosso portfólio de investimento. E aí o mercado sofre com isso, né? Não, você estava falando aqui, eu estava lembrando, além do investimento, e a gente já sofreu, você sabe que a gente já sofreu isso lá no Felsberg, né? Hum, Recentemente, agora acho que não tem nem um mês, um parceiro, enfim, um cliente, ele perguntou, ele falou, ó, eu só vou contratar, né? Ele manda a lista lá de compliance, uma série de coisas, e eu achei legal, porque foi o primeiro que eu vi no item de sustentabilidade que pediu o plano de gerenciamento de resíduos, PGRS. uhum, Então, eu achei interessante, ou seja, você vê que é um cliente que não nos contrataria se nós não tivéssemos aí o PGRS. Então, você exato. vê, é investimento até para ter negócio, né? Fazer negócio com eles. Acho que esse olhar é interessante, né? Tá, você deu um exemplo bem legal. Já chegou no escritório essa necessidade, né? Então, assim, não dá, a coisa está atrelada, não é só uma questão técnica, um protocolo lá para o órgão e tal. Você pode não ter mais amanhã a sua indústria ou o seu empreendimento futuro. Exato. Isso Suas trava parceiras de tudo. negócio, né? Exato. É isso daí. Não sei se tem mais. Acho que podemos seguir com outros. Não, acho que é isso. Até aí, aqui tem, na verdade, dois lados de oportunidades, mas eu vou até pular porque eu acho que a gente já falou, e acho que é no ponto, né, Ulisses? Acho que a gente está falando aqui, então, dos benefícios, da exigência, acho que até pegando um gancho próprio do que a gente estava falando, que é o controle e a fiscalização, né? Como, bom, a gente já falou que tem que ser apresentado, tem que ser
aprovado pelo órgão. Falamos também do MTR, que é esse documento agora em âmbito federal que está eletrônico, vai ser online obrigatório a partir de 1º de janeiro do ano que vem, com esse controle aí de gerador, transportador e destinador final, mas também algo que eu acho que eu já adiantei aqui, né, nesse nosso bate-papo, que a gente tem visto, pelo menos na cidade de São Paulo, né, porque vamos lá, aqui os empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental acabam tendo um controle um pouco maior. A questão é realmente aí, porque aí a gente está falando de mais 5.000 municípios Brasil afora e principalmente no caso de atividades não sujeitas a licenciamento ambiental, mas a gente tem visto aqui no município de São Paulo, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, ela tem fiscalizado, ela tem atuado aí, tem uns 3, 4 meses para cá, de maneira mais intensiva, e tem aplicado multa, seja para quem não tem o plano, né, então bateu na porta, o fiscal bateu na porta, não tinha o plano e não apresentou depois, seja plano sem conteúdo mínimo, que a gente viu também, então apresentou lá um plano, né, com qualquer profissional, não se preocupou. Eu até vi, Ulisses, quando você estava falando no começo, eu lembrei, né, que cada empreendimento é empreendimento, você precisa visitar, saber quanto gera, enfim, e eu vi aí exemplos, já chegou até o meu conhecimento, exemplos de planos copiados, sabe? Então, é uma empresa, tem várias unidades Brasil afora, a produção é quase igual, e aí você faz planos copiados aí que também não funciona. E também já adiantei que é o conteúdo mínimo, até tinha um conteúdo mínimo, mas em desconformidade, que é a questão aí da minimização, e esse realmente nos surpreendeu aí de todas as maneiras, porque nós não esperávamos, né? Tem muitos municípios que sequer exigem o plano, quanto mais um que exige, vai conferir o conteúdo mínimo e aplica multa. Então, acho que essa é uma mensagem importante aí para quem está no mercado com relação à PGRS. E não menos importante, né? Como é bom advogado, não poderia deixar de falar nisso, né? A gente até conversou sobre isso, é a questão da responsabilidade, que você já bem falou, enfim. Então, a gente está falando de benefícios, estamos falando de compliance, estamos falando de ter licença ambiental e alvará condicionado, mas mais que isso, né? Então tá bom, tenho o plano e tenho que monitorar, tenho que fazer direito, tenho que ter o MTR. E se você, ainda que contrate a empresa, enfim, né, eu penso sempre, o caso que chega muito é transporte, então o caminhão está transportando, tombou e caiu, ou mandou, não tomou cuidado em quem você contratou, descobriu que o resíduo foi parar num lixão e não num aterro, não tinha licença, enfim. Aí acabou, e aí a política nacional traz aí, acho que nesse dispositivo de maneira bem clara, que quem contrata qualquer serviço de gerenciamento de resíduos continua responsável até que se comprove e assegure que esse resíduo teve a sua destinação final ambientalmente adequada, né? Então, o ônibus, o caminhão tombou, o gerador que contratou o transportador é responsável? Sim, tá aí, tá estampado na lei. É uma maneira, acho que até de assegurar, né? Ou seja, acho que então é aquilo que você falou, é por todas as pontas, né? É você olhar o documento, olhar a gestão, o planejamento, olhar os prestadores de serviço que você contrata para atender essas etapas do gerenciamento e assegurar e elevar, acho que subir um pouco a régua, né? Acho que e daí a importância de contratação, acho que de profissionais sérios, né, como todo mundo da EBP Brasil e tantas outras consultorias sérias, de fazer um trabalho de verdade, não copiar, colar ou qualquer coisa sem qualquer preocupação, porque no final do dia sai mais caro, né, Ulisses? Exatamente. É essa parte da conta que às vezes não é considerada e ela é dolorosa, ela é forte se você cai nessa rota do desvio, do imprevisto. Eu não me preocupei com esse simples documento, não é um simples documento, ele tem todo um contexto, né? E um impacto realmente relevante aí. E eu acho que eu não coloquei aqui no slide, mas eu queria contar para o pessoal, só porque eu lembrei, ainda na questão do município, lá da cobrança, tem um dispositivo na lei que fala, eu esqueci de colocar, ele fala o seguinte, bom, então o gerador ele tem que gerenciar o seu próprio resíduo, ele tem que ter um plano. Se ele não tiver o plano, ele não gerenciar o seu próprio resíduo, o município vier a fazer, o município tem o direito de depois cobrar do gerador os custos da gestão. E você sabe que, assim, essa discussão a gente tem muito na logística reversa, né? É parecido, mas tem as suas particularidades, mas é um dispositivo esquecido para a PGRS. Você sabe que quando eu estava fazendo a pesquisa lá daquele precedente sobre quem que é o responsável técnico, que eu achei aquela decisão, eu achei aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2 decisões de Guarulhos, em que o juiz condenou 2 shoppings, eu acho que eram 2 shopping centers, que não tinham PGRS depois de 2010, e mandava o resíduo, quem coletava o resíduo era o município.
E o município tinha cópia de tudo, tinha quantidade do que ele coletava, conseguiu, até me surpreendeu, eu olhando a ação, estudando, me surpreendeu ele ter comprovante de tudo. Então, ele conseguiu fazer uma conta e falou, em outras palavras, ó, excelência, a lei é de 2010, exige fazer o plano. Ele que tem que fazer, ele não fez e eu que estou fazendo no lugar dele. Então, eu, município, peço aqui para que Vossa Excelência obrigue aí o shopping, no caso, a me ressarcir. Eu não lembro se foi um mercado, acho que foi um shopping mercado, me reembolse de todas as despesas que eu, município, gastei com dinheiro público para fazer o gerenciamento do resíduo que ele é obrigado a fazer por lei. E deu certo. O juiz acatou o pedido, condenou, a empresa recorreu, foi até o STJ e voltou, e não teve muito conversa, não. O judiciário fez valer aí a lei. Eu me surpreendi. Então, esse, assim, são decisões relativamente recentes, nunca tinha visto. A gente ouve muito esse medo, né? Nossa, o poder público entrar para cobrar quando ele faz, e isso, acho que, assim, não é só um medo, ou pelo menos, se for para quem ainda tivesse medo, é um medo real, e o que acho que só reforça, né, a ideia da gente, enfim, é mais do que cumprir a lei, para não entrar nesses riscos, não incorrer nesses riscos, por uma questão até de oportunidades, ESG, compliance, continuar com seus fornecedores, né? Exatamente. A cadeia como um todo, bem ilustrado, Tasso, bem ilustrado. Só colocar um ponto, Tasso, teve alguém aqui que perguntou da fonte dos números do RS, é o panorama, o relatório da Brelp, Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, 2018-2019. É só o próprio site lá divulga lá, é público e é facinho de acessar. Legal, boa. Não, tem as perguntas, até porque a gente está passando um pouquinho aqui do horário. Passamos aí, né? Até para finalizar. Wagner Pedroso, obrigado pela pergunta. PGRS de condomínio residencial eu ainda não vi. Você já chegou a ver, Ulisses? Já se deparou com algum? Eu ainda não vi. Até porque como é residencial, né? Então, até nem sei se teria obrigação. Estou aqui pensando algo. No residencial, nos prédios mesmo, o que a gente está vendo? Bom, o lixo que é gerado praticamente, o doméstico, está no poder público, mas tem que se implantar a coleta seletiva, porque ela é um dos itens aí da norma. O PGRS mesmo do condomínio, se ele fizer uma obra, né, aí ele precisa ter isso daí documentado. Alguns tipos de obras são pequenas reformas. Hoje o cadastro é só online, mas a gente recomenda que tenha, porque você pode ser fiscalizado. Agora, grandes obras de reforma no condomínio não são tão comuns, existe. Aí, obrigatoriamente, você protocola o projeto com esse plano. O que vale mais no condomínio hoje é que cada reforma de uma unidade habitacional que gera entulho, aí você tem a caçamba na frente, tudo, o morador muitas vezes esquece, mas se aquela caçamba tombar, né, aquele resíduo desviar, bater, causar um acidente, é de onde veio. De onde veio, volta no gerador. Né? Então, é importante a pessoa que também contrata, que é uma obra pequena, saiba que aquele resíduo, ela é o geradora. Né? A gente fala, às vezes, da indústria, do entretenimento, mas em casa eu gero um resíduo. Parte vai para o município como lixo doméstico ou reciclável. O entulho da reforma, ele tem uma tratativa que merece uma atenção especial. Não, perfeito, perfeito. E aí, Wagner, estou vendo a pergunta, o conceito de grande gerador, que aí acho que depende, eu assim, de bate-pronto, eu daria uma olhada na lei municipal, porque geralmente o grande gerador é para resíduo comercial, industrial, geralmente não abarca o residencial, tá? Então, mas assim, é uma boa pergunta. Alguém já me fez essa pergunta, eu não tive ainda a oportunidade de refletir muito, pensando não na obra, né? O Ulisses ficou bem clara a explicação da obra, pensando agora com os resíduos dos outros, né? Se não for uma obra. E eu arriscaria dizer que não tem obrigatoriedade, mas eu acho que teria que ler a lei municipal mesmo para ver, porque como é residencial, quando é residencial, a lei de saneamento diz que por definição é serviço público e é de obrigação do município, mas pode ter lei, enfim, tem que ver o estado, o município, eu acho que depende muito de cada caso, tá? Para não dar uma resposta assim, genérica e às vezes tá cometendo alguma injustiça, algum erro. Ulisses, a Suelen está perguntando aqui se é uma boa prática inserir fotos no PGRS. Sim, claro que ajuda, né? Acho que o que eu não recomendo é N fotos da última obra que você fez. Acho que foto ilustra, ajuda você a mostrar para quem vai fiscalizar. Quando você fala que vai segregar e acondicionar, colocar uma foto de outros exemplos de obras que você já fez que ilustram como vai ser é bem-vindo. Claro, acho que ajuda quem está
olhando e tem a missão de aprovar o plano, sabe, poxa, realmente vai condicionar assim em big bags, conforme essa foto aqui ajuda a ter uma aprovação. Mas umas coisas que nada de poluir com fotos, porque a gente quer ver o conteúdo técnico, mas acho que referenciar uma ação com uma foto de algo que já foi implementado e é correto, ajuda no plano, acho que ilustra bem. Legal. Paulo Victor dos Santos, ele fez uma pergunta, acho que eu estava discutindo ontem com o meu time aqui. Paulo, vou colocar aqui a pergunta para todo mundo, mas é uma boa pergunta. Ele diz assim: eu trabalho numa instituição de saúde que dispõe de diversas atividades de desenvolvimento, produção e administrativa. Neste caso, temos que elaborar o PGRS para os resíduos de atividades administrativas e utilidades. Aí ele deu exemplos: caldeiras, tratamento d'água, geradores de energia elétrica, e o PGRSS para áreas laboratoriais e produtivas que geram resíduos infectantes, químicos e radioativos, bem como o PGRCC, né, da construção civil, para as empresas de manutenção e construção, ou seja, 3 documentos. Essa é uma pergunta interessante, não sei se você já se deparou com ela, Ulisses, mas que é exatamente isso, ou seja, eu tenho aí os resíduos de saúde, claro, óbvio que é um PGRSS, mas eu tenho resíduos administrativos. Então, a pergunta é se você faz um PGRSS com o que é de saúde e não é, ou se você faz 2 documentos separados. Essa é uma... Sim, Paulo, confesso que eu acho que a conclusão que a gente ia chegar no time é que, bom, exceto, acho que de construção civil, acho que está claro, né, Ulisses, tem que ser separado, porque é uma obra, né? Acho que não tem dúvida. Agora, se o RSS tem que falar só do RSS ou pode eventualmente abranger os não RSSS, é uma boa pergunta. Não sei Eu se acho já... aí que caminha mais para o RSS também ser um específico, porque ele é bem regulamentado, né, entre os RDCs da Anvisa, e acho que o administrativo a gente até encaixa um pouco no outros resíduos. Né? Você tem o RCC e RCD específicos, e os administrativos, que são os outros tipos de resíduos, você até consegue deixar com os de construção, demolição, para você não ter um documento só dos administrativos. Mas o RSS, eu acho que a gente também tem que fazer uma leitura melhor, mas eu acho que é interessante ele ser um documento específico. Ele está falando de material infectante, tem uma Anvisa, que é um órgão muito particular para controlar isso daí. Eu acho que é mais de bom tom ele ser um documento único. Ou seja, o PGRSCC da Construção Civil e ISS de Saúde, esses com certeza têm que ser separados e específicos. E talvez o que cairia num PGRS normal, não saúde, não construção, aí talvez avaliar se dá para incluir, né, como outros resíduos. Seria aí uma solução que faz bastante sentido. Um caminho mais segmentado e interessante, tá? Legal. Bom, acho que é isso, né, Ulisses? Tô vendo aqui o horário, pessoal. Desculpa, a gente passou, enfim, mas é que é um bate-papo assim, né, leve e tranquilo. A gente vai conversando. Quando vê o tempo passa, daqui a pouco escurece. Aqui em casa escurece às vezes mais cedo e aqui a janela deixo fechada, então tive até que levantar para acender a luz. Mas é isso. Bom, primeiro, na verdade, Ulisses, queria aqui te agradecer pelo bate-papo. Enfim, aprendi bastante, foi muito bom te ouvir. Tem alguns pontos, enfim, que você falou, foi anotando aqui. Enfim, acho que merece aí novas conversas. Claro. Foi muito claro, te agradeço. Enfim, eu também já passo a palavra aí para você falar. Queria só aqui deixar registrado meu agradecimento para todo mundo aí que acompanhou. Veja, 4:30 da tarde, a gente está aí com os participantes, as participantes firmes e fortes. Sei que todo mundo tem que trabalhar ainda, às vezes vai entrar no segundo, terceiro turno do trabalho. Então, gente, muito obrigado. Esse evento de hoje ele vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado depois. Eu não lembro, a Mayara, ela falou para a gente como é que isso vai ficar disponibilizado. Agora, Acho que amanhã ela faz um fechamento e já amanhã ou sexta, segunda já divulga. Exato, mas é verdade, bem lembrado. É que ela falou isso para a gente no começo, pessoal. Vocês veem que além de eu não manjar muito aqui da parte tecnológica, também esqueci os avisos iniciais. Mas vocês têm aí os e-mails, tanto do Ulisses, que está aí na tela, quanto o meu, nos slides. Fiquem à vontade aí para nos contatar, porque vocês precisaram. Queria deixar registrado mais uma vez aqui meu agradecimento a você, Ulisses, a todo mundo da IBP Brasil. Foi, acho que, uma parceria muito legal nesses eventos, nesses 4 eventos que a gente fez. E deixo a palavra aí final para você. Obrigado, viu? Obrigado, Tasso. Eu que agradeço aí mais uma vez. Obrigado a todo o público que veio aí, interagiu. É legal quando a gente prepara
algum assunto, pensa no assunto e as pessoas vêm junto, né? Eu acho que o tema ele é bem abrangente. A nossa ideia foi trazer um pouco de aplicabilidade, né? De entender um pouco mais do que é um documento ou então uma sigla de 4 letras aí, né? Eu acho que ela tem todo um contexto por trás. E nós aqui da IBP também, então, mais uma vez agradecemos esses 4 dias. Acho que foi um seminário bem interessante, né? Estamos falando de saneamento básico, tem um marco aí que acabou de ser aprovado, mas encaixamos, acho que, outros itens relevantes. Então, foi muito legal ter essa parceria aí. Acho que a gente, como eu disse no começo, a gente usa o webinar para troca de conhecimento, né? Expertises, e a gente sempre tem que sair melhor do que entrou, e posso falar hoje que já sinto isso. Acho que o time todo que participou dos outros eventos aqui também, o comentário aqui poxa, foram pessoas interessantes que vieram falar. Acho que o público que reserva um pouco do seu horário, do seu dia, que interage, um público que tem conhecimento, então acho que isso soma e corrobora. E vamos fazer outros, vamos falar de mais coisas. Acho que o mercado quer saber mais e nós também queremos aprender mais. Tem muito tema aí para a gente tratar, muito assunto correlato, e estamos à disposição aqui. Vamos fazer outros eventos, sim. Pode contar com a gente aí, e em nome do time aqui da IBP agradeço ao convite. Maravilha, obrigado, viu? Gente, obrigado, boa tarde aí para todo mundo. Fiquem todos e todas bem e com saúde, que é o mais importante nesse momento atual. É isso aí. Obrigado, viu, Ulisses? Obrigado, gente. Até mais. Um abração. Tudo de bom. Até logo.